Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Cripto Investimentos. Aqui nesta segunda-feira, dia 29 de agosto, Bitcoin aí continua pausado ali perto das casas dos 20 mil dólares. Aqui a gente vai botar ó, 19.917, basicamente aqui o mesmo valor de ontem quando eu fiz um vídeo pela manhã, tá? Acho que tá até um pouquinho a menos, estava 19.700. Tá aqui se mantendo nisso, como eu falei para vocês aqui, o Bitcoin ele vai oscilar nessa faixa. Duvido muito que ele desça de 18 mil. Pode descer de 18 mil, beliscar ali embaixo de 18 mil e subir rapidamente, tá? Eu acredito nisso, tá? É que ele já fez duas vezes isso esse ano, então eu acredito que ele vai repetir esse procedimento. Mas aqui a gente vai falar agora da Astar, que está em 3 centavos e meio de dólar, tá ok? Eu acho que essa Astar, ela não é a queda, tá? Ela não está sentindo a queda. Na verdade, ela sentiu o problema acontecido lá pela AUSD, que é aquela stablecoin da Acala, né? Então, o problema do PEG lá, então a gente já sabe disso. Então, o que acontece? Ela sofreu mais as consequências do problema lá do que a própria Acala, porque as duas realmente caíram, desvalorizaram depois daquilo, foram simultâneos, tá? Quem estiver olhando o valor aqui dizendo, ah, não, que isso daqui não é pela queda, não é pela queda, galera. Das duas vezes que o mercado caiu aqui, que o Bitcoin bateu 19 mil, ela ficou em 4.1, mas a gente sabe, na hora que houve problema com a Cala, a própria Cala caiu lá de 32, 31, caiu bastante, e a Asta, que estava lá em 5 centavos e 1, 5 e 2, alguma coisa, caiu rapidamente para 4 centavos, tá? E agora achatou mais ainda, porque veio junto com isso o mercado derretendo, tá? Então ela sofreu impacto mais do que a própria Cala, que é responsável do problema dela, tá? Não importa qual é o problema é da Cala. Porém, a associação que as pessoas fazem da Astar com ela, não só por serem duas parachains ali no caso, né? Que ganharam ali o leilão da Polkadot também, né? Também são duas que têm parcerias, diversas parcerias mostradas, por exemplo, ali no próprio Twitter da Astar, né? Então a gente pode ver aqui a Cala agora, galera, a Cala subiu, ela está valorizando agora quase 6%, né? Ela chegou a bater 18 e pouco aqui centavos, já bateu para 20, enquanto a Cala ela está em queda de 2,36. Ou seja, o problema não é dela e ela está sofrendo mais as consequências. Mas isso a gente sempre fala o seguinte: comunicação, sempre alertamos isso. Projeto vive de comunicação e marketing, galera. Qualquer projeto, ainda mais quando você tem um problema, tá? Não adianta. Por isso que você vê agora você vê meme coins, às vezes você vê shitcoins, que às vezes estão lá se destacando, aí você vai ver tem uma propaganda imensa, tá? Porque o marketing é a alma do negócio, a gente sabe disso. Então o que acontece? Indo no Twitter da Cala, lógico que o engajamento também parou bastante, né? Mas você vê o que? Muita informação dizendo do progresso, do que aconteceu. Estão sempre colocando informações, né, do acontecido aqui, tá? Não só eles estão falando coisas novas, eles estão falando muito, tocando muito no acontecido, tá? Muitos projetos às vezes largam isso de mão e não falam, tá? Um exemplo que a gente sempre fala aí foi da Ariva, que teve um ataque hacker lá, os caras praticamente não falaram nada no Twitter. Já a Cala fala bem, entendeu? Isso dá uma repercussão bom pro projeto, tá? Independente se isso daí por trás dos panos ser uma coisa boa ou ruim, nós não sabemos se foi como foi uma falha ali, o que houve, não entende. A gente não dá para saber ainda, né? Porém, é o seguinte, quando eles vêm à tona e ficam batendo nessa tecla no Twitter, eles esquecem até de fazer outros tipos de publicidade em favor do token. Mas eles priorizam ficar explicando sobre o acontecido, né? Isso dá uma credibilidade maior ao token, tá? No caso aqui da Astar, lógico, não foi ela o problema, né, dela, mas ela estava, por exemplo, nos últimos dias, aqui se a gente for lá para baixo, antes de acontecer o problema, ela estava muito mostrando as parcerias com a Cala, né? O que acontece? Quando deu problema na Cala, ela praticamente ficou neutra, né? Mas tipo, ela tinha que ter chegado ali e falado, ó, houve um problema, tal, parceria, sei lá, dado jeito. Quem é do marketing são eles lá, da comunicação são eles. E eu acho que isso daqui afasta um pouquinho porque as pessoas associam, tá? Como eu já falei aqui em diversos vídeos, 99% das pessoas que entram nesse mercado, que estão investindo em qualquer criptomoeda,
eles são pessoas leigas, entendeu? São pessoas que são de outras profissões, eu já falei, são médicos, pode ser policial, pode ser professor, pode ser um pedreiro. Ele, sabe, ele não conhece a parte técnica do mundo cripto, vamos dizer assim, tá? Então você fala uma coisa lá, ele vai pelo que ele tá vendo aqui. O que tá acontecendo? Pô, aconteceu isso, foi um ataque hacker. Pô, esse ativo estava associado com outro. E já começa. Se você não tiver uma explicação clara, por exemplo, no Twitter, por exemplo, as pessoas não, sabe, começam a ficar desconfiadas. Pô, não tá falando nada aqui. Até entender que não, aquilo ali foi um problema do outro ativo, tá? Por aí, né? A gente vai dizer. A explicação deveria ter. Eu acho que a Astar, ela se isolou um pouco, ó, deixou, o problema não é meu. Nesse caso, tá? Eu não discordo tanto. É lógico, o problema não é dela, não vai ficar catucando. Porém, ela tem que ver como é que está o andamento do projeto dela. Porque a outra está lá se defendendo, lógico, o problema é dela. Ela vai ter que se explicar, vai ter que falar, vai ter que ficar fazendo publicações. Interessante. Eu achei assim a atitude da Carla no Twitter, eles batendo sempre firme, assim, no acontecido, de tentar explicar o que aconteceu, repetindo diariamente, exemplar. Eu tô achando pelo menos isso aqui, não tô falando do que aconteceu, tá? Eu tô falando assim, a resposta deles em relação à divulgação do acontecido e tá sempre informando os investidores o que aconteceu e tentando, né, diariamente sempre falar. Dia sim, dia não, eles estão tentando falar. Isso daí é muito importante. Nota 10 foi aquilo que eu dei nota 0 lá para a Ariva lá atrás, tá? E já está, como o problema não é dela, ela se omitiu mais. Porém, eu estou falando assim, ela está sofrendo as consequências, mais do que a Carla. Porém, é aquele negócio, tá dando também, ao mesmo tempo, ela tá dando oportunidade de quem não entrou antes poder entrar agora, né? Que a gente vê o seguinte, que a própria Carla, se a Carla valorizou nesse momento e continua valorizando aqui, nesse momento que o mercado caiu, é sinal que tem uma recuperação. Você pode voltar a atingir um patamar anterior, independente do Bitcoin ter que subir, e o mercado tem que subir, tá? Então a gente tem que esperar. Então quem não entrou na Star, tá aqui uma oportunidade, tá ok? De tentar entrar nela, tá? Aí você vai ver aí se você tá dentro das suas possibilidades, se é isso que você quer, tá? Aí uma avaliação sua dentro do que eu tô falando aqui, dentro do que você está vendo, tá ok? Dentro do que você está enxergando, tá ok? Se baseie por informações, eu sempre falo assim, você tem que diversificar também as informações que você vê. Vai no Twitter, vê o que está acontecendo. Vai no meu canal, mas vai em outros que estão dizendo da Star, dizendo da Carla. Tipo assim, no caso desse projeto que a gente está falando aqui agora. Então veja várias opiniões, tá ok? Mas simples assim, nunca foque em opinião que é totalmente a favor de um ativo, tá? Se você vê que o negócio está sempre falando pontos a favor de um ativo e nunca fala nada negativo, você já exclui aquilo ali, tá? A mesma coisa eu sempre aconselho. Não se baseie em informações de Telegrams oficial de nenhum projeto, tá? Telegram oficial de projeto é tudo a favor do ativo. Ele vai ter o quê? Primeiramente ele vai ter lá os profissionais estão lá, vamos dizer, o administrador, o moderador que vai ter lá, que esses aí eles são da equipe, indiretamente eles são da equipe do projeto, estão sendo pagos para ficar ali. Não vão falar nunca mal do projeto, beleza. Mas você vai ter também lá os fanboys, que é aqueles torcedores, né? Que sempre vão também falar bem do projeto. E vai ter aqueles leões de chácara. Leão de chácara é o quê? É aquele torcedor mais fanático ainda do que o fanboy, tá? É aquele que quando você que é um investidor entra lá e argumenta alguma coisa, pô, poderia fazer isso, você que é um investidor às vezes forte, entra lá, você é chamado de food, vende tudo e o caramba 4, e no final tá indicado você ser banido e o cara que tá lá arrumando a confusão contigo continua. Por quê? Porque esse cara é um leão de chácara. Então, como ele defende o projeto com unhas e dentes, a equipe, lá no caso daquele Telegram, vai preferir deixar esse cara lá e bane o próprio investidor. Às vezes é um cara que aplicou uma grana imensa no projeto e está querendo apenas saber, tá, de alguma coisa. Então, faça assim. Tente canais imparciais, tá? Tente informações imparciais de qualquer projeto, tá? Que aí você vai chegar e você vai colocar em cima da mesa lá e vai dividir. Não, tem os prós e os contras aqui. Eu vou apostar nesse projeto ou não vou apostar nesse projeto, tá ok? Astar, nada contra ela até o momento, tá ok? Tudo limpo em relação a ela, porém é aquilo que eu te falei. Ela talvez não esteja dando atenção que deveria à comunicação melhor
com seus investidores dentro do Twitter lá para informar melhor as pessoas mais leigas que não sabem do acontecido, informar que ela não tem nada a ver com isso, é uma parceria e que a própria Carla está resolvendo lá tranquilamente. Isso talvez ia dar uma moral para ela aqui, tá ok, galera? Então abraços aí e qualquer coisa, novidades, vamos trazer em relação a Astar e da Carla.